Então, boa tarde, boa noite. Esse daqui é mais um novo bate-papo da segunda temporada, né, da segunda edição do Botânica Dialógica. Esse é um conteúdo gravado, né, então veiculado pelas duas turmas, só que hoje a gente resolveu fazer um pouquinho diferente. Normalmente a gente faz os bate-papos botânicos com os professores cursistas, né, e licenciados cursistas da nossa formação, só que hoje a gente resolveu fazer uma coisa mais entre a gente da equipe, tá? Por quê? Por causa que, como vocês devem estar vendo, existe toda uma movimentação como celebração do centenário do Paulo Freire, que, se vivo, estaria completando 100 anos agora no dia 19 de setembro. E a gente achou pertinente a gente fazer um papo aqui nosso, como a gente sempre faz com os professores, para discutir as influências do Paulo Freire na nossa formação, tanto para a construção do curso, quanto para a nossa formação como professores e pesquisadores e tudo mais, e discutir de fato quem foi para a gente e quem é, né, para a gente essa figura. Então, gente, eu já falo demais nas formações, então vamos trocar aqui e conversar entre a gente. E aí a primeira, eu acho que o nosso curso chama Botânica Dialógica, apesar de, né, ter nascido de um ponto, acho que a gente está construindo ele coletivamente. E aí primeiro eu queria ir para a formação que a gente está construindo com os cursistas. Aí eu queria primeiro ver com vocês como é que vocês enxergam essas influências do Paulo Freire na nossa formação e como essa influência vem nos ajudando a trilhar o caminho que a gente vem trilhando ao longo das edições. Comece, Felipe. Só para começar falando, não vai ser nada profundo, mas é um ponto que eu acho muito interessante, que eu observo, assim, desde pequenininho, eu percebo que muitas vezes a gente só quer ser ouvido, né? A gente quer falar, a gente quer conversar. A gente gosta muito de falar nossos pontos, a gente gosta muito de ouvir os outros, só que com a rotina, com o tradicional, digamos assim, acaba que não tem esse espaço, não tem esse tempo. Então, uma das coisas mais incríveis que eu acho de toda essa questão do nosso curso é quando você pega um professor que parece que ele nunca foi ouvido, e realmente ele não foi, não teve um espaço que, muitas vezes, durante as conversas ou declarações mesmo ao longo do curso, você percebe isso, que a pessoa só queria ser ouvida. Então, às vezes, ela fala uma coisa que, assim, quando eu era pequeno, tal coisa aconteceu. E não é nada de segunda teoria, tal coisa, não, 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 não. É só ela contando um breve relato de vida aqui para ela, tem todo um significado, e faz todo sentido para ressignificar um conhecimento diferente. Tipo, eu gosto muito dessa sensação, de ver quando a pessoa está se sentindo ouvida. E eu percebo quão importante isso é para tanto a pessoa pegar interesse, pegar gosto por uma coisa, realmente, não sei, eu sinto que isso muda tudo. É um pequeno detalhe, que às vezes é questão de 5 minutos da gente ouvir, abrir esse espaço, essa oportunidade para a pessoa falar, que eu acho que muda toda a formação de uma pessoa. Eu acho isso muito legal. E eu identifico, isso foi uma das coisas que mais me chama a atenção na educação libertadora, digamos assim. Acho que é muito fascinante tudo isso. Só um breve comentário para começar. Boa, boa. Gente, não se acanhem. Ingrid. O que eu vou falar não é novidade pra gente que tá aqui dentro, né? Porque a gente já discutiu isso antes. Mas, que nem quando eu entrei, eu não sabia que você, na verdade, já tinha montado as aulas, mas com base no que o pessoal ia respondendo lá dos interesses, de certa forma, né? Então, você moldou as aulas conforme o que os professores traziam. Então, você, de certa forma, já trazia as problemáticas a partir dali, as coisas que iam gerar o engajamento a partir dali, né? Então, já é um ponto forte, um ponto alto ali. Mas no que o Felipe também acabou de falar, de você realmente ser ouvido, e não é tipo só ouvir, isso aqui, você ouvir e você valorizar essa fala, e ficar destrinchando essa fala, né? Não é tipo, ok, deixa eu anotar aqui. Não, você tem que fazer esse trabalho de ficar tirando o porquê das coisas, as causas das coisas e abrindo cada vez mais para tentar entender um quadro maior, a rede das coisas todas, né?
nem sempre é possível a gente abrir tanto assim, porque no final das contas, mesmo tendo 3 aulas, que hora pra caramba, né? 3 horas de curso por semana, nem sempre dá, porque são muitos alunos, né? Então, eu acho que talvez isso ainda seja uma questão, né? Porque como que você realmente vai conseguir envolver todo mundo e deixar com que todo mundo fale e tenha a fala de todas as pessoas valorizadas, quando o tempo é bom, o tempo é grande, sim, mas quando envolve tanta gente, né? Então tem toda a questão ali da gente estar colocando as pessoas em grupos menores também, dá para fazer umas coisas ali. A gente faz o que é possível dentro dos nossos limites. E eu acho que nesse sentido a gente está, não é nada não, mas acho que está dando certo, super certo. Mas é isso, que eu mais vejo, eu acho que é isso, essa questão do começo e a sua flexibilidade. Mas eu vou parar de falar porque de repente não esgotar tudo, né? Vou deixar, passa a palavra. Carol? Acho que acrescentando o que os meninos falaram, também super concordo com a fala dos dois, mas tem também a questão do próprio bate-papo botânico, né? Eu acho que esse é um grande momento de dialogicidade, porque mesmo tendo essa dialogicidade durante os encontros, ainda tem muito aquilo de o João é o professor, né? Você acaba tendo alguns momentos em que você vai fazer o cotejamento com a literatura, que é super importante, etc. Mas no bate-papo botânico a gente tem o completo protagonismo dos professores, sabe? Isso é de extrema importância, assim, algo que a gente normalmente não vê nos cursos de formação, né? Então, acho que é um momento, assim, de grande riqueza. E é meio que nesse movimento, né? Você, quando a proposta vem, você divide os grupos, você cria nos processos dos encontros ainda espaços regionais, espaços de contexto que é para eles, né? Ou seja, como eles vão contextualizar a botânica dentro das realidades dele. E você cria na formação, né, esses espaços em que eles podem dialogar com os mais próximos, os que estão no mesmo contexto, né? Claro que existem vários contextos, né? Porque está na mesma região, pode estar no interior, zona rural, enfim, são vários outros contextos, mas a formação na construção do processo, né? Como um todo, né? E aí você traz esse lugar do concreto, né? Que é uma coisa que o Freire acaba abordando um pouco, né? Muito, enfim, mas ele tem esse sentido, né? E fora que que eu acho mais importante é o espaço aberto para as reconstruções, para a reelaboração da própria formação, o espaço que abre para os nossos colegas professores, né, de que é, como o Felipe pontuou, né, de ser ouvido, né, de falar e até de se perguntar algumas coisas, né? Então, ou seja, os próprios professores, eles criam esse movimento durante a formação, então a gente também se pergunta em alguns momentos, e aí junta isso tudo, né, de você poder, durante a formação, exercitar esse processo de repensar o conhecimento botânico e de repensar que é aquilo, né, de onde vem isso, por que é assim? E aí que é exatamente perguntas que o Paulo Freire ele traz, né, por que eu estou ensinando isso? Por que eu estou fazendo isso? Né? Então, e aí esses questionamentos vêm ao longo da formação, e aí, enfim, vários elementos vão surgindo e vão criando para os professores um outro lugar, né, eu acho. Pelo menos eu imagino. Né? Enfim, gosto dessa ideia. Então, de espaço. E sim, esse espaço todos que Carol, Ingrid trouxe, né? É importante e a forma como que a mediação acontece, né? Ou seja, a formação do espaço dialógico de fato, né? De você abrir para que todo mundo possa trazer seu ponto de vista, se abrir para o diálogo, né? Ou seja, quando você fala, você escuta e um pouco nesse processo. Tá, vamos lá. Estamos falando de diálogo. E aí, eu acho que o nosso curso ele está. A gente olha para Paulo Freire justamente na pedagogia da autonomia, ele fala muito da importância dessa escuta
sincera e que o ato de ensinar ele depende dessa escuta sincera o tempo inteiro, e justamente porque o diálogo é necessidade, né, de humanizar esse processo de ensino e aprendizagem. Só que agora eu queria ir um pouquinho além, né, nessa nossa conversa e falar uma coisa que muitas vezes a gente vê que o professor, ele não é ouvido em diversos espaços, seja no sentido da sua formação, seja até mesmo na decisão de políticas públicas para a educação. Mas também a gente vai vendo cada vez mais um lugar em que esse diálogo diferente está ficando cada vez mais difícil. E quando a gente fala da nossa formação, a gente está falando muito desse diálogo. Então, qual que é a importância desse diálogo na formação de professores para vocês? Vamos, gente! É que você pensar nesse diálogo no contexto atual, ele remete a pontos em que você pode abrir mão e você não deve abrir mão. Então, é nesse complexo. E é muito mais fácil pensar isso na formação, porque a gente está falando de um conhecimento, né, e de como esse conhecimento ele é dito, né, e aí vai muito naquele lugar da profissão da gente, né, de ser professor, né, e é só o conteúdo sem o lugar que ele está inserido. O professor tem que passar, vamos usar esse verbo mesmo, passar o conteúdo, né, então, ou seja, em que espaço eu abro para, quando você abre o espaço num processo formativo para o diálogo, você pode abrir para o professor, para os nossos colegas pensarem no diálogo em sala de aula. Então, o que aquele estudante tem para dizer para a gente sobre aquilo? Então, ou seja, você pode criar esse espaço de conversa, né? E aí, pensando num contexto em que a gente está vivendo hoje, em que a gente não consegue conversar, porque não existe uma abertura para o conhecimento científico, vamos colocar assim, né? E aí é uma abertura e um fechamento de que e não é só nosso, né? A gente fala, ai, nossa, é só aqui. Não. Então, ou seja, a gente tem esse processo acontecendo no mundo todo e que é uma resistência ao conhecimento científico e ao método científico. Então, existe esse trabalho e essa provocação de que como a gente vai abrir esse espaço para conversar com os diferentes pontos de vista e, ao mesmo tempo, sem, né, ser agressivo, outra coisa, e sem ser impositivo, né, que eu acho que é a parte mais complexa da ideia, né. E a ideia é tentar criar esse lugar de diferença, é um outro conceito, né, que é de um outro lugar, né, e tentar fazer também, nesse espaço do conhecimento, um espaço de resistência, de manutenção da ciência, né, ou seja, a gente não pode deixar de fazer, porque a gente tem que continuar, né, e aí, que é um ponto interessante, pensar que o Paulo Freire não era só esse lugar amoroso, né, que é bonito, mas também você tem esse lugar do resistir, né, do existir. Então, a ciência existe, a gente tem que discutir o conhecimento científico, então a gente tem esse conhecimento, então a gente precisa fazer esse diálogo e as pessoas precisam entender a relação que ele tem com a nossa vivência hoje de sociedade, como a gente vive, né, e como ele fez a gente chegar até aqui hoje, né, ou seja, então, se eu explicar e argumentar direitinho, a pessoa vai dizer, tá, entendeu? Pode chegar a esse entendimento, que é uma outra coisa, é um entendimento dessa importância. E aí que é a parte complexa, né? Porque existe toda uma cadeia social de que aquele outro indivíduo que está nesse diálogo vive, porque a escola ele é um ponto social. E aí depois tem todos os outros, né? Tem família, tem o meio em que ele vai crescer, e que aí abre ou não a porta para a ciência, né? E aí eu acho que é um pouco dessa resistência de se manter em diálogo, né? De se manterem
em constante alerta para também, quando acontecer alguma fala, você falar, ó, peraí, aqui não é assim, não é só, não é nesse sentido. E aí não perder o viés, que é o viés desse conhecimento científico, né, dessa prática de conhecimento nesse sentido. Enfim. Fê? Eu gostei muito da fala do João. Ele falou algumas coisas que eu estava pensando e eu acho bem interessante, porque acho que uma das ideias mais clássicas do Freire mesmo é educação como ato político, né? E eu acho isso muito interessante porque vai, pelo menos assim, na minha vivência e de quase todo mundo que eu conheço, é literalmente por coisas da sociedade mesmo, por toda uma problemática social, a gente é ensinado desde pequeno a tentar ser neutro, sabe? Então, não se deve discutir sobre religião, não se deve discutir sobre política, não se deve discutir sobre futebol. Por quê? Por que não? E esses pontos que o João Rodrigo levantou, eu achei muito interessante, como toda essa vivência, esse contato com a escola, a família, muitas vezes podem ser, de fato, uma coisa legal, pode ser uma vivência interessante, mas ao mesmo tempo causa fadiga, né? Então é muito importante, eu penso comigo que esses momentos em que a gente compartilha, por exemplo, com pessoas que pensam criticamente, conseguem discutir, conseguem discordar uma das outras, argumentar. Eu acho muito importante ter esses eventos, ter esses momentos de valorizar essas pessoas que estão na luta, que são símbolos da resistência, de fato. Poxa, Paulo Freire é um dos caras, literalmente é um dos caras mais amados e odiados do mundo. E tem toda essa questão de comemoração, toda a questão da gente também dar um descanso para nós e falar, caramba, a gente merece um pouco de descanso de toda essa fadiga, para depois no dia seguinte a gente continuar com essa resistência. Eu acho que até estou me perdendo um pouquinho no que eu quis dizer, mas a ideia que o João Rodrigo levantou, eu gosto muito disso, porque realmente, infelizmente, nos dias de hoje, a gente vive só esse fato de pensar, basicamente, é uma resistência ao contexto social, ao contexto atual que a gente vive. E não só aqui no Brasil, no mundo, né? E como que a gente quebra essas marcas desse passado que, assim, é tão presente e esse futuro que também dá um pouco de medo? Como que a gente consegue ter essa energia para continuar indo para frente, né? E eu sinto que esses eventos, essas conversas, essas discussões, pelo menos motivam a gente a continuar um pouco mais. Pensar pelo menos, caramba, outra pessoa pensa igual, ou caramba, essa pessoa pensa totalmente diferente de mim, mas a gente está discutindo. Caramba, os aprendizados dessa pessoa têm um valor diferente, que podem agregar para mim, sabe? Eu acho toda essa discussão, toda essa temática, todas essas vivências muito riquíssimas, sabe? Eu até me perco quando estou falando disso, porque eu começo a lembrar tipo, coisas do passado que aconteceram, por que eu estou pensando nisso, por que eu estou vivendo, e acaba ficando um discurso meio confuso. Mas eu gosto muito dessa experiência que a gente está vivendo agora, dessa conversa. Assim como a Carol falou, esse bate-papo é um momento que a gente se torna realmente protagonista. A gente está se ouvindo, a gente está conversando. Eu acho muito, muito válido. Carol? Gente, eu sinto muito o que o Felipe e o João falaram também. É uma coisa que, em uma conversa com os professores, a gente estava falando sobre o quanto, às vezes, o trabalho do professor é algo muito solitário, né? Quando a gente está na luta, é muitas vezes muito solitário, porque a gente está cercado por um ambiente completamente hostil, e aí a gente tem esses momentos de respiro, né? Então, o curso, para mim, está sendo um grande momento de respiro, porque a gente sente que tá fazendo um trabalho de formiguinha, mas a gente não tá fazendo esse trabalho de formiguinha sozinho, sabe? Tem toda uma colônia ali e a gente tá vendo, a gente tá junto com essa colônia, a gente tá vendo as outras formiguinhas ali conversando com a gente, sabe? Então, é muito bom. E eu acho que quando a gente pensa em diálogo, é crucial, né? Para a formação de professores, para a formação dos alunos, para a formação de todo mundo. E assim, pensando eu particularmente, eu quero me formar para ser uma formadora de professores. E eu não consigo pensar isso sem estar dialogando sempre com a escola, estar dialogando sempre com os professores, porque não consigo ver uma formação de professores que exista com professores hipotéticos, alunos hipotéticos, salas de aulas hipotéticas e situações que a gente discute ali só com base na teoria, sabe? Uma coisa que o PIBID me ensinou muito foi isso. Tem coisas que a gente vai aprender ali vendo na prática e discutindo, conversando com o professor, conversando com outros licenciandos, assim. Então, acho que esse momento de diálogo, assim,
de extrema importância, assim, é algo que está muito bom no curso e que acho que todos nós aqui vamos levar para a vida. Olha, eu não ia falar nada porque eu acho que eles já falaram tudo que podia ser dito. Para não falar que não falaria nada, além de que eu concordo muito, e obrigada, Carol, não, é isso, eu sinto muito isso, e eu acabei de começar a dar aula, eu já sinto isso, dessa solitude toda. E a única coisa que eu queria falar, duas coisas, poucas. Uma faz um pouco e a outra não. A primeira é que, quando a gente vê aqui os professores discutindo, alguns deles, dá para perceber, às vezes, pela resposta no chat, que às vezes a percepção que eles têm de alguma coisa que está sendo imposta é aceita, é bem aceita no convívio deles, entre os professores de onde eles trabalham, mas quando chega aqui, eles encontram gente que pensa que nem eles, ou encontram ou encontram críticas, ou nem pararam para pensar em alguma coisa do tipo. Aí os exemplos mais claros, acho que é a reforma do ensino médio e BNCC. Dá para perceber que alguns ali não estavam ligados no movimento que estava acontecendo. Então, é sempre interessante, porque tem sempre um despertar, de certa forma. Às vezes aparece um despertar, né? Então, de repente, a gente abre uma porta para que a pessoa comece a ir mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo do que esse movimento significa como um todo, né? E claro, esse curso, por mais que ele não vá falar especificamente sobre essas coisas, o nosso posicionamento é claro, a gente fica tentando encontrar espaço de fazer algo crítico, apesar de todo esse esvaziamento de currículo e tudo mais. A segunda coisa que eu ia dizer, mas eu acho que foge um pouquinho, que era a necessidade da gente ter esse homem vivo hoje, porque ser dialógico nesse momento político, nesses últimos anos, exige de uma capacidade de diálogo, de amor, que é meio que vai além, né? Então eu queria ele vivo para ter o exemplo para conseguir botar mais em prática, assim, sabe? De até que ponto a gente pode realmente ir para esse diálogo e com essa, tem o amor vai mover, mas que amor é esse? Esse amor à humanidade, né? Assim, esse amor a um bem coletivo, a uma ética cada vez melhor ao longo do tempo e tal, que vai. Tudo bem que a humanidade muda muito lentamente, vai e volta, aquela coisa toda, mas enfim, isso mostra o tamanho do desafio, porque é a gente que tem que colocar o que ele falou em prática, de certa forma, né? Claro, fazendo as devidas críticas, existem limites, porque se o discurso tem ali muita mentira, fica difícil. Como você vai dialogar quando você tem ali fake news e tal? Não tem diálogo, né? Se a gente está dialogando, a gente tem que dialogar com base na verdade. Mas é isso, assim. Então, é muito difícil estar vivo e tentar colocar isso em prática sem refletir e sem a presença dele. Ia ser muito bom se ele tivesse vivo para servir de exemplo também. Mas tem outras pessoas também que devem ser exemplos por aí. Era isso que eu ia dizer só. Não, eu acho que essas coisas que vocês estão falando me faz pensar em por que a gente chegou no Paulo Freire, né? Eu acho que o contexto atual pede o Paulo Freire. Nunca Paulo Freire foi tão necessário, mas não Paulo Freire apenas das frases feitas, mas o Paulo Freire da prática mesmo, o Paulo Freire das ideias de que, como o João colocou, o Paulo Freire ele tem o lado da amorosidade, porque eu acho que o que eu mais gosto do Paulo Freire é ele encarar o ato de ensino e educação como um ato humano. Ele não é ensinar, não é um objeto das coisas. Ensinar é um ato humano. Ensinar é um ato de sujeitos e não de coisas. Eu acho que essa escolha que o Paulo Freire faz para a estruturação das ideias dele é algo que é muito diferente de que outras coisas acontecem, e Paulo Freire nunca foi tão atual. Né? Vários distratores do Paulo Freire colocam que ele não tem mais lugar, o papo dele ficou lá para os anos 60, anos 70, anos 80, mas a gente percebe que você olha para os livros do Paulo Freire, ele conversa com você no hoje, não é no ontem, é no hoje. E a gente percebe o que às vezes é um pouco triste, né? Porque a gente
para e pensa o quanto que a sociedade poderia ter andado nessa questão e não foi isso que aconteceu. A gente vê cada vez mais alguns retrocessos de conquistas que a gente já lidava como ganho, como já resolvido. E a gente percebe que não é bem assim. Então, eu acho que o Paulo Freire ele vem nessa perspectiva de nos ensinar a olhar para o ensino como uma integralidade, né? E aí, uma das coisas que o João falou e vocês estavam falando também, que eu acho muito importante que a gente destaque, é o papel do professor de ajudar no sentido verdadeiro da palavra mesmo, o aluno a pensar certo, né? Eu acho que a gente está vivendo cada vez mais uma corrente que valoriza o pensar errado. E o valorizar o pensar errado ganha destaque na mídia, ganha destaque nos espaços de formação de opinião. Isso é uma coisa que me deixa muito preocupado. A gente tem que falar de novo que a Terra é esférica, que vacina funciona, que aquecimento global é uma coisa de verdade. Então, quando a gente para e olha para essa necessidade do pensar certo, é muito interessante. Quando você fala do amor, e aí eu trago de novo a fala do João, é a necessidade da raiva justa, né? Da justa raiva. Eu acho que a gente se colocar num ponto de indignação sobre a opressão, e eu acho que outra coisa que o Paulo Freire coloca muito nos dizeres e fazeres que ele fez em vida, é que ele fez uma escolha, e ele fez a escolha pelo oprimido. Ele fez essa escolha metodológica e de praxis, de escolher o oprimido como olhar disso tudo. E quando a gente escolhe o oprimido tem um direito de sentir essa raiva justa. É essa raiva justa que às vezes vai nos mover para esperançar um outro lugar, né? Mas diga, Indy. Você está falando do negócio de pensar certo, eu também pensei numa outra coisa. Que é assim, talvez fuja um pouquinho, mas é porque, de novo, ainda está dentro daquela faixa de preocupações com a humanidade, entre aspas. O efeito que, por exemplo, a rede social, tipo os TikTok da vida, Facebook, Instagram, por simplificar demais o conhecimento, beleza, você pode até fazer com que ele atinja as pessoas, mas o quanto que isso também não acaba sendo superficial e não problematizando mais, ou não gerando diálogos de fato, né? Parece que ela, de certa forma, nivela uma mentalidade, uma nova mentalidade, mas até que ponto será que isso está sendo bom? Não sei, né? Aí eu ia jogar isso para o universo mesmo, porque é uma preocupação que eu tenho de longo prazo, médio e longo prazo, né? De ver esse tipo de coisa acontecendo. Tá tudo muito já mastigado, tudo muito fácil, às vezes isso é bom, mas eu acho que parar ali não é bom, né? Isso vale para a gente, na geração que consome vários vídeos super problematizadores na internet, mas a gente tem que continuar, porque senão significa a mesma coisa de sempre, né? Você pegou aquilo ali, né? Se a gente não estiver pensando mais necessariamente nos professores, mas a gente também aprende em outros lugares, não só dentro da escola. E acaba sendo uma coisa também transmissiva e beleza, você pegou uma ideia aqui, pegou uma ideia ali, mas o quanto que aquilo é seu, ou o quanto que aquilo realmente reflete o que você pensa sobre o mundo, ou reconfigura aquilo tudo que você teve acesso. É isso. Essa é uma das minhas preocupações de médio e longo prazo. E aí, vou soltar. Vai lá, João. Aí eu vou pegar a provocação do Andy e vou perguntar, seja um vídeo, né? Ele atinge o quê? 1 milhão de visualizações, algumas, assim, pensando num vídeo bem famoso, bem sucesso, ele vai ter bem acesso, vai ser bem divulgado, vai ser isso tudo, mas ele não traz você como sujeito, né? Ou seja, o que é concreto para você, né? O que funciona para você? Quem é você, o sujeito que está nessa ação? Então, e aí é um pouco desse contexto, né? Ou seja, o contexto, né? Ou seja, qual o contexto local de onde você está situando, de onde você está, em que escola você está, e naquele universo, naquela comunidade, entendeu? Ou seja, o que daquela comunidade a gente pode trazer para esse espaço escolar, o que a gente tem que resgatar, o que a gente pode usar desse conhecimento, né? E como a gente pode dialogar com essa comunidade. Então, ou seja, o vídeo é bacana, é muito interessante, pode servir para, tipo, numa turma, metade dela, e a outra metade, e um grupo.
Então, quando a gente usa essas ferramentas, a gente também está selecionando alguma coisa. A gente também está deixando de fora as subjetividades e individualidades, né? Ou seja, a gente está escolhendo deixar de fora esses sujeitos individuais, né? E aí entra na questão problematizadora de início, né? Ou seja, de onde vai partir o problema, se ele já vem com o vídeo pronto. E onde é que vem o problema? O problema já existe, então a gente não precisa inventar um problema. E aí, ou seja, se a gente não tem que inventar um problema, qual o sentido, né? Ou seja, vai ter sempre muitos vídeos, e, ou seja, um modelo, uma prática que eu faço, ela vai ser diferente porque eu estou em outro contexto, eu vou estar em outra turma, eu vou estar em outro lugar, né? Então, ou seja, então essas coisas, elas não, assim, nem sempre elas vão atingir a todos do mesmo modo, né? Eu acho que isso é que dá esse incômodo que gera, você me gera nesse outro lugar, né? Então, e ao mesmo tempo falar, tudo bem, foi maravilhoso, eu gostei, eu curti o vídeo. Mas, para mim, eu vou fazer que os meus estudantes, o que a gente entrar em acordo, ou que tiver dentro da proposta, e nesse sentido. Então, fica nesse... Posso usar o vídeo em algum momento, posso não usar, pegar pedaço e escolher o que eu quero nesse sentido. E até um estudante trazer, você já viu isso? Então, acontece também esses eventos, né? E aí usar esse diálogo, né, porque alguém trouxe e explorar essas ferramentas, né, que aí eu vou incluir tudo, né, vídeo, TikTok, tudo que for possível, meme, né, imagem, essas coisas tudo. Eu acho que isso que a Ingrid trouxe, que o João estão trazendo, eu acho que tem um livro que eu estou terminando, que é o Educar com a Mídia. Eu acho que é um que a gente não conversa muito sobre o que o Paulo Freire colocou. E tem uma das coisas que eu acho que essa questão dessa provocação que a Ingrid nos traz do YouTube, do TikTok, é a gente ficar prostrado frente a essa veiculação, esperando que ela traga tudo que a gente precise para poder interpretar o mundo, como se a solução viesse da tela e não que a solução viesse de pessoas. E aí, uma das coisas que eu acho que a gente tem que trabalhar muito é que a gente trabalha numa perspectiva de ficar muito no campo das interpretações mágicas das coisas, como se as coisas se resolvessem por elas mesmas e como se o conhecimento ele fosse uma mercadoria que ela necessariamente precisa ser consumida. Então, eu consumo o conteúdo, eu consumo esse conhecimento. E aí, quando eu trato o conhecimento como uma mera mercadoria, nessa que eu escolho o que eu pego, o que eu não pego, o que é bom para mim, o que não é, e o que não é bom para mim não está o suficiente, a gente cai em armadilhas epistemológicas, ainda que a gente começa a fomentar um pensamento que não é crítico. A gente fomenta um pensamento que não existe, não pensar certo. A gente só espera que a internet ofereça o conteúdo e a mera oferta desse conteúdo vai ser o suficiente para me ensinar sobre ele. E aí, trazendo para as nossas práticas escolares, eu acho que essa lógica de consumo está tentando ser transpassada para as nossas práticas escolares, seja ela no ensino superior, seja ela na educação básica, né? No sentido de, tipo, o professor ele tem que ser uma máquina que vomite o conteúdo, o aluno é aquela máquina que simplesmente absorve e recebe esse conteúdo, e não há espaço para a história desse conteúdo, não há espaço para a cientificidade desse conteúdo. Eu acho que a gente, como um curso e como um processo de formação de ensino de ciência e biologia, é importante a gente trabalhar a cientificidade das coisas. A ciência não é a busca por respostas prontas, é a busca por mais perguntas, né? E a gente continua perguntando, uma hora a gente vai fazendo perguntas cada vez mais complexas. Só que a gente vai num caminho que a gente precisa priorizar as respostas e não as perguntas. Não tem espaço para perguntas, só tem espaço para resposta. E eu acho que o Paulo Freire ele vai dizer isso muito para a gente, na visão de ensino e educação que ele nos traz. Que o mundo ele necessita de perguntas constantes,
Só que a gente tem uma parcela do lugar aqui em que a gente se encontra que não quer que as perguntas sejam feitas. Isso num contexto de ensino de ciências, é algo que a gente precisa questionar constantemente, né? E já falei demais, mas eu acho que esse lance que a gente estava falando dos veículos de comunicação de massa, eles têm que ser encarados assim. São veículos de comunicação de massa. E tá tudo bem eles serem veículos de comunicação de massa. Muita coisa boa tá na internet, muita coisa boa tá na televisão, muita coisa boa tá. Só que a gente precisa ser crítico o suficiente para olhar. Esse cara tá falando isso, mas ele tá falando isso por quê? Isso que ele tá falando partiu da onde? Tá indo para que lugar? Quais são os interesses dele em relação a isso? Então, eu acho que esse pós não vem junto, né, com o processo. Mais alguém quer falar alguma coisa dessa parte? Não? E aí, eu acho que para a gente não se estender muito, aí vamos para uma coisa um pouco mais particular, mais privada, digamos assim. Lá no começo do curso, a gente coloca essa questão dos professores compartilharem um pouco da história deles com a gente, né? E aí, a ideia agora, como é que essas questões do Paulo Freire, ou até essa ausência do Paulo Freire, marcou a presença, ou até mesmo essa ausência, marcou as nossas formações enquanto alunos, futuros professores e professores. Queria ouvir de vocês agora um pouquinho isso. Fê? Eu fui primeiro ou a Carol foi primeiro? Vou ser mais sucinto possível. Você. Bom, resumidamente, minhas memórias de escola mesmo, eu não tenho nenhum... Eu sempre gostava de conversar com os amigos, porque vira e mexe eles falam, lembra tal professor? Foi muito marcante pra mim, tal coisa. Só que ao longo da minha trajetória escolar mesmo, eu não senti isso com nenhum professor, sabe? Nenhum tipo, me trouxe alguma coisa que eu falasse, putz, realmente não é só um livro, sabe? Não é só decorar as coisas. Tanto é que boa parte das aulas, no meu fundamental, eu não assistia a aula. Eu só via a apostila, terminava a apostila em 2 semanas, e para mim já estava mais que suficiente, porque é só tirar nota, né? Então já estou aprovado no 3º bimestre e depois não tem que fazer mais nada. Só que aí, quando eu entrei na ETEC, no ensino médio, que eu comecei a ver pessoas totalmente diferentes de mim, e que os caras literalmente viravam para mim e falavam assim, ué, mas e daí, sabe? O que você está aprendendo? Minha casa não é assim, meu jeito não é assim, eu não aprendi isso, eu não tive isso. E aí que eu fui parar para pensar e falar, caramba, será que tudo aquilo que eu vivi na escola, será que não é assim para todo mundo? E isso quando pequenininho. E o mais curioso ainda, só vou sintetizar bem rapidinho, porque senão entra muito, discute muita coisa, mas o que eu achava interessante era como as pessoas não estão, pelo cansaço social, não sei, pela formação de cada um, porque as coisas que eu lembro nitidamente ou eram comentários muito superficiais no sentido, ele tira notas boas, então vai fazer uma faculdade boa, uma medicina, que seja, uma engenharia na USP, mas eu só lembro disso e de comentários negativos no sentido de, eu gostava muito de falar com os meus colegas por exemplo, eu tô com dúvida de alguma coisa, o professor não tá conseguindo me ajudar porque ele não tá entendendo o que eu tô falando. E eu, como colega dele, poxa, a gente tá aprendendo na mesma situação, classes sociais parecidas, experiências sociais parecidas, eu conseguia conversar com ele de uma maneira muito mais íntima, de uma maneira que fazia muito mais sentido. E teve algumas vezes que algumas professoras, principalmente a de biologia, ela me cortava falando assim, pô, Felipe, mas legal, você vai tirar 10, mas seu amigo não tá aprendendo. Você não serve para ser professor. Não adianta você tentar falar com ele. E aí o mais curioso é que depois disso eu peguei um ranço absurdo por qualquer tipo de educação dentro da sala de aula. Não gostava. Ao longo da graduação que eu fui mudando um pouquinho. E curiosamente eu acabei aparecendo na biologia ainda. Mas eu sempre gostei muito dessa interação pessoa com pessoa.
E ainda mantenho um pouco da minha aversão à sala de aula tradicional, porque eu sinto que não se permite estar errado, não se permite discussão de falar, cara, você está errado. Ou, nossa, esse jeito de pensar está certo. Será que a gente consegue chegar em outro lugar conversando? Ou será que a gente consegue se embasar em experiências e tentar chegar no resultado? Porque sempre foi muito bate-pronto. Tipo, ter alguma coisa pronta, apresentava pra gente, e a gente, tá, é isso. Não tinha um questionamento, não tinha uma crítica. Tanto é que hoje em dia, você vai ver alguns colegas meus, ou mesmo pessoas que eu trabalho, que seja, que as pessoas não estão abertas a receberem críticas. Você faz um comentário no sentido, ó, eu acho que você mandou bem nisso aqui, mas alguma coisa você tinha dava para melhorar, tal coisa, a pessoa entende como ofensa. Só existe o certo e o errado. E isso me frustra muito, sabe? Esses limites tradicionais impostos. E esses espaços que dá para pelo menos quebrar com isso. Espaços que o Freire pesava tanto, é o que me chama muita atenção para a licenciatura, de maneira geral, que me mantém nisso. Eu acho muito interessante. Mas isso aí foi um breve resumo assim, da história, que é bem triste, mas tem uns pontos legais. Mas é isso. Carol? Eu vou focar mais na minha formação inicial, assim. No geral, eu tive muita ausência de Paulo Freire, assim, na minha formação como um todo. Eu não entrei na universidade para fazer licenciatura, eu queria fazer bacharelado, tinha aversão a pensar em ser professora, porque, enfim, tudo aquilo que a gente vai sendo construído a pensar e que, em partes, é verdade, né? É um emprego mal remunerado, não reconhecido, etc., etc., que tem que lidar com questões extremamente complexas, né? E aí, quando eu estava no começo da graduação, eu entrei no PIBID, e no PIBID eu comecei a gostar muito da licenciatura. Só que, apesar de eu gostar muito da licenciatura no PIBID, eu tive 2 fases dentro do projeto, e na primeira fase eu sentia que a gente tinha algumas coisas que eram muito complexas e que eu não via solução. Então, em disciplina, por exemplo, era um problema que a gente tinha bastante numa das escolas que eu atuava, e que a gente acabava ficando só naquilo, os alunos são indisciplinados, ponto. E aí eu sentia que eu estava sempre dando murro em ponta de faca, porque, enfim, era um problema que não tinha solução, a gente não conseguia pensar numa solução, ninguém às vezes estava nem disposto a pensar numa solução, né, porque é isso, a gente já tem uma equipe gestora da escola que às vezes está cansada já de ter que lidar com esse tipo de problema. E aí chegou um momento da minha formação que eu fiquei, eu não sei se eu realmente quero seguir nisso. Eu vou terminar a licenciatura, porque eu já estou aqui quase no final, eu já atuava em espaços não formais de educação, e aí eu ia muito para um lado do sentimento que o Felipe tinha, que o Felipe tem, de que eu sentia que eu impactava muito mais os alunos quando eu estava atuando em espaços não formais do que na sala de aula regular, né? E eu dei um tempo de PIBID, fiquei um tempo fazendo outras coisas, monitoria, IC e tal. E continuei pegando uma matéria ou outra da licenciatura. E aí, de repente, me veio Paulo Freire, na disciplina de didática, com a professora Cintia Não. Era num texto que, basicamente, ele falava para você não ter medo do que era difícil, sabe? E aí, ao longo do livro inteiro, ele ia discutindo várias outras coisas relacionadas ao ser professor, ao primeiro dia de aula do professor. E aí eu comecei a pensar que, gente, pera, tá tenso, é complicado, mas a gente está se formando aqui, a gente deveria estar se formando para lidar com esses problemas. E aí eu decidi que eu queria voltar para o PIBID, voltei para o PIBID com uma outra cabeça, voltei realmente querendo a licenciatura e voltei realmente querendo discutir esses problemas. Então aí foi toda uma nova fase de me envolver um pouco mais nas discussões, de querer realmente atuar como um agente de mudança, assim, sabe? E tô nessa até hoje. Indy? Eu queria ouvir o João primeiro, mas comigo também é uma história de ausência. Não tem nem muito que eu ficar cavocando lá atrás, porque não tem. Aí a primeira vez que eu vou realmente ouvir falar de Paulo Freire
Eu acho que eu estava no começo da faculdade ainda. Se bobear, eu acho que eu nem estava fazendo licenciatura ainda. Isso porque. Eu vou dar nome aos bois mesmo, tá? Por exemplo, é uma coisa familiar. Tipo assim, o marido de uma prima minha assistia vídeo do Olavo de Carvalho e ele metia o pau no Paulo Freire. E eu ficava, tá. Eu não sei se eu já estava no começo da licenciatura ou se eu estava pensando na licenciatura, não lembro exatamente que pé que eu estava. Só sei que eu ia começar a estudar, entrar nisso tudo. E aí os anos foram passando, chegou a época de eleição e ainda não tinha bagagem do Paulo Freire. E eu só fui realmente atrás dele justamente por causa disso, porque eu vi que eu não sabia quem era a pessoa que estavam atacando, sabe? E eu achei errado eu não saber dele tendo feito a licenciatura. Para não falar que eu nunca ouvi falar de licenciatura do Freire dentro da universidade, foi através de um texto, aquele lá, acho que a professora Cíntia não, mas mesmo naquela primeira vez que eu vi aquele. Não, eu não tinha lido aquele texto, foi alguém que apresentou aquele texto. Eu acho que eu ainda não estava com a cabeça muito ali sintonizada no negócio. Então, foi bem uma história de ausência, bem mesmo. Peraí aqui, o amendoim na minha garganta. Mas, sinto muito. Mas não que os professores que eu tenha tido não fossem dialógicos. Eu acho que a maior parte dos nossos professores da UFABC são. Mas em termos de texto, ele me apareceu muitas poucas vezes. É isso que eu quero dizer. E aí a história foi essa, né? A partir daquele momento que a eleição estava chegando, eu via muito ataque sendo feito contra ele. Eu via, inclusive, um professor, mas aí é de outro espaço da vida, assim, e que ele falava, você lê Paulo Freire, mas aquilo tudo é só teoria, não tem nada de prático, é tudo muito lindo, não sei o quê. E eu lembro que eu fiquei tão nervosa de não conseguir conversar com ele que eu ria de nervoso, assim, ria porque eu não sabia como responder, porque eu devia saber quem era essa pessoa, né? E ele falando que era tudo bobagem, né? E hoje, quanto mais eu leio, mais eu vejo que não, né? Não que seja fácil, porque a estrutura não foi feita para que se desenvolva essa postura de mudar o mundo, né? Mas eu acho que é justamente por causa disso que mostra o quanto que ele é necessário. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que ele foi se tornando presente conforme o contexto pedia, mesmo, assim. E a minha curiosidade, porque se não tivesse tido nenhuma curiosidade, eu continuaria vivendo a vida sem ir atrás de quem é esse cara, o que ele fez de tão importante, por que todo mundo fala bem e fala mal dele, não sei. É isto. Carol? Era só porque a fala da Ingrid me fez pensar numa coisa, que a Ingrid e eu fizemos disciplinas algumas mais ou menos na mesma época, né? E eu vejo hoje alunos mais novos na própria UFABC tendo muito mais contato com Paulo Freire. E, no geral, assim, muito mais ações envolvendo Paulo Freire. Eu sei que, enfim, nesse ano especificamente, a gente tem ainda mais por conta do centenário, mas, no geral, nos últimos anos, eu tenho visto mais gente discutindo Paulo Freire, as ideias dele sendo mais divulgadas para além das frases prontas de imagem aleatória postada no Facebook, sabe? Então, eu acho que o cenário pediu isso, sabe? Assim como o cenário pediu um crescimento maior de divulgação científica, porque, gente, chegou no cenário em que a gente está agora, todo mundo agora começou a fazer mais ações de divulgação, as universidades começaram a fazer mais ações de divulgação, lives, etc., que o, entre aspas, outro lado já fazia há muito tempo. Então a gente começou a olhar e perceber que, bom, a gente precisa dialogar com o público, porque está começando a ficar bem complicado. E eu acho que nesse sentido veio também Paulo Freire, sabe? Tem uma urgência de se pensar a pedagogia freiriana para o cenário que a gente está vivendo. Então, é uma coisa positiva que a gente não teve tanto esse contato na formação inicial, mas eu vejo que os mais novos estão tendo, assim. Então, isso dá uma grande ponta de esperança, assim, sabe? Então tá, né? Eu vou destoar um pouquinho de vocês, tá? Porque o João já sabia disso, ele tá rindo ali, mas tudo bem, ninguém tá vendo. Por quê? Eu não fiz o bacharelado,
eu entrei querendo ser professor. Então, isso já dá uma destoada bastante no cenário e nesse processo de escolha, né, profissional. Então, eu já queria atuar como professor. E eu tive Paulo Freire na graduação, de discutir, a ponto de, por exemplo, um veterano pegar o livro dele e falar, toma o livro para você, você vai usar mais que eu. Então, ele me deu Pedagogia da Autonomia. Então, eu até tenho hoje, está lá na FBC, uns 3 anos, 5, quando a gente voltar presencial, eu vejo. Mas, então, eu tinha esse contato já inicial. Só que é aquela coisa de você estar amadurecendo, né? Então, a gente está em formação, e estar na formação, e aí, assim, durante o processo de dar aula na graduação, de fazer esse movimento, de resgatar o Paulo Freire, de escolher, por exemplo, e aí é muito legal porque a Ingrid falou, eu vi o Tia Cíntia não, aí eu fiz assim, Tia Cíntia não caiu na minha leitura depois que eu entrei na UFBC como professor, porque alguém falou, a gente usa esse livro, eu usava o Autonomia eu já usava outros livros dele, do Oprimido, Autonomia, e então, que já eram referências base para mim, mas eu não usava esse. Então, ele, todo mundo usa, eu vou usar também, aquela coisa. Eu vou trazer esse específico, né? E é bem interessante ver vocês pensando nesse lugar de como a licenciatura foi construindo e como, para mim, ela já era certa. E eu já parto desse ponto de que era isso que eu queria. E eu queria levar pergunta para as pessoas. Eu não quero dar resposta, que aí, assim, metade de vocês e metade das pessoas que já tiveram a oportunidade de me ver em sala, vê que eu levo mais pergunta do que resposta. Então, e acaba sendo até sofrido, de certa forma, de não trazer exemplos bonitos. Mas acaba sendo interessante você pensar nessa pergunta, no que, o que de fato aquele tema, aquele assunto tem relação com você. E aí é nesse lugar que o Freire veio e vem trazendo desde sempre para mim, né? Desde sempre formativo, né? Vamos pensar, está falando de formação. E aí no processo formativo que eu estou hoje, né, que eu me encontro, ele é resgatado com outras referências. Por exemplo, eu tive acesso e vontade, não só por estarmos fazendo essa ação, né, de ler outros, né, de buscar outros pontos, de trazer outros lugares, de entender essa proposta ideológica, né, de Freire, por que a gente precisa se posicionar hoje. E aí a gente precisa resgatar esse lugar de ter que se posicionar nesse sentido, de ter que apontar as nossas raivas, né, como foi citado aqui em algum momento, e de ter que também, ao mesmo tempo, criar um lugar de esperança, de resistência, de esperança, de fazer diferente, de fazer esse processo. Então, ele acaba passando por isso, né? E aí, né, muito interessante, o João está perguntando um monte de coisa, mas essa pergunta ela vai num cunho mais íntimo nosso, né, individual, né? E aí seria interessante ele falar o dele também, né, João Paulo, de como o Paulo Freire é ausente ou presente no processo formativo dele, né, afinal de contas, né, ele está trazendo essa questão para a gente, e aí eu acho que é interessante ouvir também João Paulo Reis, né, enfim. Tá, eu vou falar, mas Mari, vai pegando que a gente vai jogar para você ainda essa, tá? Eu acho que Paulo Freire ele chega para mim parecido um pouco que a Ingrid chegou para Ingrid. Eu soube do Paulo Freire pelos distratores do Paulo Freire e pelas frases bonitas colocadas nos muros das escolas e tal, aquelas frases bonitas que o Paulo Freire tem e tal. E aí eu sempre encarei o Paulo Freire como uma pessoa, é uma pessoa muito inteligente, deve ser muito bacana e tal, as pessoas gostam muito dele, mas nunca parei para ler. E aí, quando eu fui ter um contato mais íntimo com Paulo Freire, muito tarde na minha graduação. Eu tive um processo de formação que eu tenho que agradecer a um período do país que era um pouco diferente, em que eu fiz parte da minha graduação em Coimbra, que foi muito bom,
Só que algumas disciplinas da licenciatura eu fiz lá. E ao fazer lá, eu tive mais acesso aos clássicos europeus, que a gente acaba estudando, do que até o mesmo próprio Paulo Freire. Então, eu tive essa primeira ausência nesse sentido. E aí, quando eu olho chego no final da graduação, início do mestrado, momento político, os distratores do Paulo Freire ficam cada vez mais agressivos em pisotear a memória do Paulo Freire como pessoa, como profissional, como acadêmico, que tem trocentos títulos de honoris causas, né? Tem, não que dar carteirada seja de alguma coisa, mas eu acho que isso significa algo. Isso traz algo para o Paulo Freire. E eu virei e falei, não, eu preciso saber quem foi essa pessoa. Eu estou me formando professor e eu preciso saber quem foi essa pessoa. E o Paulo Freire é uma coisa que eu percebo muito que a Ingrid falou de quando ela leu a professora Cintia Não e talvez ela não estava ali no momento. Eu acho que os textos do Paulo Freire, isso de textos de maneira geral, mas eu acho que isso acontece muito forte com o Paulo Freire, é um texto que conversa com você. E ele conversa com você, ele conversa com o momento que você está. Então, eu acho que a gente não é manga para estar verde, para não estar maduro, né? Eu acho que cada hora a gente está no momento da vida. Só que quando a gente lê o texto da primeira vez, a gente olha, tá. Aí eu leio de novo, eu fico assim, tá. Aí você lê de novo, você toma uma terceira colocação na frente do texto, diferente da primeira que você teve. E aí, uma das coisas que eu comecei a perceber do Paulo Freire foi quando eu comecei a ler ele por prazer, e não só por trabalho. Porque o Paulo Freire ele faz uma leitura da realidade que ele vai nos trazer isso que é a boniteza do ato de educar do Paulo Freire. Ele fez a corporificação do exemplo que ele sempre trouxe pela própria obra dele. Então você sente no Paulo Freire o lado cristão dele. O lado cristão dele está ali. Ele era uma pessoa autêntica, sabe? O lado cristão dele está no texto. Tem passagens do Paulo Freire que parece que você está lendo um sermão de um padre. E não há problema algum nisso. Mas ele estava ali dando exemplo da prática dele. E aí isso me fez pensar sobre várias coisas. Então, tipo assim, eu cresci num determinado bairro de São Paulo, chamado Cidade Tiradentes e tudo mais, e aí eu tive que fazer determinadas coisas que você começa a pensar nas ausências. E você começa a pensar do porquê que você tem que tomar determinadas posturas frente a alguma coisa que em qualquer outro contexto seria uma anormalidade. E a gente trata isso como normalidade. E aí você vê o perigo das palavras do Paulo Freire para os seus distratores. Porque o Paulo Freire vai tentar trazer para a gente uma discussão de que o fazer é ensino, educação, aprendizagem, tudo junto. É tudo junto, tudo uma coisa só, e você precisa fazer isso. Então, foram várias situações que me fizeram chegar até o Paulo Freire, e uma das questões que eu penso sobre isso é que o Paulo Freire ele nos traz uma visão de ensino que não é para responder todas as perguntas. E quem vai atrás do Paulo Freire para responder todas as perguntas não vai achar. Não é isso. Mas ele suscita que você busque mais. Ele te coloca aquela coceirinha no fundo do olho para você falar, isso não está certo. Vai lá e procura outra pessoa que vai complementar essa ideia que tu está pensando. Paulo Freire não vai falar de tudo. E nem tem que falar. Não vai falar. Não, é impossível. Mas ele te coloca numa posição de incômodo. Ele te coloca numa posição de incômodo, tipo, velho, eu não sei isso. Não é possível que eu não saiba isso. Eu preciso ir lá saber. E ele te coloca numa busca epistemológica constante, sabe? Então, eu acho que a gente precisa trazer Paulo Freire de volta, nunca que ele se foi, mas trazer ele de volta justamente pela essa necessidade constante de suprir essas ausências. Eu acho que eu cheguei nele pela ausência.
Não foi pelo excesso. E foi um caminho que me colocou em contato com ele e me coloca constantemente. E eu acho que isso faz a gente pensar em várias coisas. Então, Paulo Freire, para mim, foi uma pessoa e é uma pessoa, tratando a pessoa Paulo Freire se viva mesmo, que eu acho que esse centenário ele pede que a gente trate ele no presente e não no passado. E não que ele falava que tinham que cultuar ele, não. Que ele mesmo falava que ele queria que provassem que ele estava errado. Ele falava, eu quero que alguém chega e fala para mim que eu estou errado, embasado. Sabe? Me reinvente. Ele falava tudo isso. E eu acho que isso que a gente faz hoje é uma reinvenção constante, né? Do que o Paulo Freire tentou deixar. E eu acho que pensar Paulo Freire 100 anos e o que ele significa para mim, eu acho que é um constante incômodo. Mas um incômodo bom. Um incômodo que me tenta fazer esperançar alguma coisa. E quando eu sinto as dificuldades de tipo, velho, tá difícil esperançar, ó, tá difícil. Você fala, tá difícil porque o imobilismo tá chegando, entendeu? Aí você vira e fala, aí quando você tá irritado com o imobilismo, você fala, olha ajustar a raiva aí. Você pode estar com raiva, entendeu? Então eu acho que é nesse sentido. Não sei se eu respondi a pergunta, mas era nisso. Eu acho que Paulo Freire, para mim, está sendo isso. Mas, Mari, vai, você. A pessoa com menos tempo de graduação. Vamos lá. Bom, eu entrei na graduação com muita dúvida ainda do que eu queria, mas eu já tinha um bichinho de licenciatura ali atrás. Então, eu entrei direto como licenciatura quando eu entrei no Instituto Federal. Não tanto por escolha, mas por, sim, é o que o SISU me deu, então acabou, assim, sendo você queria, é o que tem. E uma coisa que eu consigo perceber do que eu tive na UF depois, e até de disciplinas que eu tive que refazer porque não deu equivalência, enfim. Tanto que eu comentei isso com o João quando eu comecei a História da Educação. A minha professora de História da Educação no IFISP, ela focou assim, tipo, ela falou de muitos pesquisadores da área, só que ela falou tanta gente da Europa que eu ficava, mas não tem aquele senhor brasileiro que é daqui, que todo mundo lá fora fala dele, cadê o homem? Porque eu ficava, Vera, tô vendo muita gente de lá de fora e, né, tipo, legal, você tá me mostrando toda a história, só que assim, era semestral, então a gente até tem mais tempo para ver as coisas, mas eu fiquei, aquele microsegundo do final do semestre que você vê o Paulo Freire passar assim no slide e é tudo que você viu. E depois, se eu não me engano, em Filosofia da Educação também acabou passando um pouco, assim, de Freire, mas é bem essa coisa de você ver uma frase aqui, uma frase acolá, você vê aquele resuminho, assim, de tipo, ele falava sobre educação bancária. É isso, gente. e ninguém te explica profundamente o que é educação bancária, porque falar que ele falava disso e que ele trouxe o termo, mas ele não me explicou o que é, então as pessoas, não sei. A gente tem uma montanha de conteúdos dele, especialmente porque ele esteve aqui, ele era do nosso país, ele escreveu em português, você não tem nem que traduzir o material dele, e mesmo assim é uma quantidade mínima de coisas que você tem, sendo que tem gente que você traduziu, sei lá, um texto que a pessoa escreveu lá em 1700 bolinha, e você fala dela por 3 aulas, e eu ficava... Ok, tá bom. Você tá no começo da graduação, você não tem, não sei, acho que você ou não se sente tão confortável em julgar tanto assim, por mais que você seja um professor em formação julgando um professor, o que eu percebi que na UF eu faço muito mais, de entrar na sala de aula e perceber que a primeira coisa que eu analiso não é se a disciplina é ok, se eu vou ver naquela disciplina, mas sim a didática do professor no geral. E motivos de cancelamento geralmente foram esses. Então, acho que Freire, eu tive um pouquinho de contato antes da graduação, porque a minha mãe formou em licenciatura, então
você vê uma coisinha aqui a colar, mas como a licenciatura dela é em Educação Física, não é algo que, assim, tenha tanto contato com o Freire, de alguma forma. Deveria ter, né? Mas ok. E aí, quando eu fui para a UF, eu acho que eu só fui ter realmente, assim, contato do tipo, alguém dar um texto dele e falar assim, ó, lê o livro. Foi em didática. E isso, assim, foi, sei lá, nem 4 quadros atrás. Então, assim, tipo, para quem entrou em 2016, só foram realmente bater na minha mesa e falar, ó, licenciatura, você vai ler. Você vai ler esse treco, pá! Foi quando eu fiz didática pouquíssimo tempo atrás. Então, assim, as disciplinas da licenciatura que eu peguei antes, você quase não vê. Eu não sei se é por uma questão de, tipo, sei lá, o professor dá prioridade para as outras coisas, ou é o tempo da UF, porque eu reconheço que isso atrapalha em muita coisa. Ou se é porque realmente a gente ainda tem o eurocentrismo aí, assim, né? Muito mais intenso do que o senhorzinho que nasceu uns quilômetros aqui para cima. E eu lembro que quando eu estava em didática, e aí eu fui pesquisar, porque eu ficava, gente, não é possível que eu vou terminar a licenciatura sem ter lido Freire, porque parece que é tipo a coisa mais básica da licenciatura. Freire, eu não li um livro inteiro, sabe? E eu lembro que o dia que eu fui pesquisar, eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei, pera, eu tô olhando a data certa? Eu fiquei meia hora olhando a data de falecimento, porque ele literalmente faleceu um dia antes de eu nascer. Então eu fiquei assim, ó, meu Deus. Eu fiquei um tempinho parada nessa informação. E lendo o da autonomia, eu acho que eu já tive um pouco disso, mas eu acho que Pedagogia do Oprimido é muito mais falado, né? As pessoas trazem como uma obra um pouco mais com mais destaque, né? Do Freire. Eu lia isso e eu ficava, gente, parece tipo... Não sei, não vou dizer óbvio, porque eu acho que óbvio nunca é a palavra certa, não tem nada óbvio. Eu ficava, gente, tipo, precisa exigir muito para um professor entender o que tá aqui dentro. Eu ficava, gente, ok, contexto. Eu fiquei, tá, é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade com exatas, é entender onde de acho eu coloco aquilo num contexto, porque um monte de número flutuando para mim. Até hoje, não sei, eu passei em FUV depois de muita coisa e finalmente consegui entender aonde FUV entrava no universo. Então, a hora que eu li isso, eu ficava, meu Deus, tá aqui a resposta. E a do oprimido, eu fiquei, nossa, é agora que meu lado esquerdista vai surtar. Porque você começa a ler Pedagogia do Oprimido e você fica, oi, vamos vestir vermelho, enfim. E aí, nossa, na hora que eu tava lendo esse livro, eu aproveitei este livro para pegar muita frase e falar assim, amiguinhos comunistas. Eu vou fazer vários memes aqui. O FBC, felizmente, tem uma porcentagem mais considerável de esquerdistas. Obrigada. Infelizmente, meus amigos são também. Eu acho que me deu muita luz no sentido de uma dificuldade pessoal de aprendizagem que eu tinha. Não só no sentido de, tipo, sei lá, formando o professor, mas no sentido de formando o aluno também, no meu caso. Porque eu tive muitas dificuldades em vários momentos do processo de aprendizagem da UES, especialmente com exatas, e também por conta do meu transtorno de ansiedade, que me deixa muito perdida com tudo. Então, Freire realmente me ajudou tanto no universo professora como no universo estudante. Acho que às vezes, e eu percebo que, não sendo no caso até a gente da licenciatura, mas não sendo da licenciatura, você percebe que você fala Freire e as pessoas ficam assim, ó. Quê? E teve algum comentário em um grupo de amigos meus da UF no dia do centenário, que comentaram sobre a questão de, tipo, você acha que ele deveria estar mais presente em currículos? Realmente soltaram essa de, você acha que ele deveria estar mais presente nos currículos de ensino fundamental, ensino médio? E muita gente comentou assim, eu não conheço nada de Freire a não ser frase de Facebook e fake news. Não tenho como opinar. Eu falar, bom, pelo menos você fala para mim que você sabe que não tem como opinar, porque se você quiser opinar com esse tipo de conteúdo, você não vai opinar nada. Mas, meu lado estudante fica mais feliz até do que o lado professor. Depois de ler Pedagogia do Oprimido e da Autonomia, especialmente.
Ai, gente, valeu. Aqui, ó, Pedagogia da Autonomia tá aqui também, viu? O meu tá cheio de post-it também. Tá aqui do lado. Eu acho que era isso. Alguém quer fazer algum comentário final? Algum ponto? Não? Só agradecer Diga. a Marina, porque eu ri horrores. Muito obrigada. Essa foi a nossa tentativa, que a gente está sempre tentando, de tentar, de alguma maneira, rememorar e deixar o Paulo Freire vivo em 2021. Se ele tivesse vivo, estariam tentando matá-lo de novo, mas a gente, a partir do presente que ele nos deixou, que foi uma praxis, não foi só uma teoria, a partir desse presente que ele nos deu como educador, como pessoa, como nordestino, como professor, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente sempre precisa ficar pensando. Então, essa foi a nossa tentativa de homenagear e manter o Paulo Freire com a gente. E é isso. Eu espero que o povo tenha gostado dessa nossa loucura coletiva aqui, mas foi muito bom. Brigadão aqui